Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 4. Profeta Jonas, capítulo 4. A liturgia do culto de hoje está baseada neste capítulo e nós vamos estudar este capítulo. Está escrito o seguinte: com isso desgostou Jonas. Aliás, vamos começar a leitura de dois versos anteriores do capítulo 3. Primeiro, capítulo 3, verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Versículo 10: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinham dito lhes faria, e não o fez. Agora capítulo 4, a igreja toda comigo, por favor. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e atensou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Irmãos amados, vamos pensar um pouco neste homem chamado Jonas. Ele foi um profeta contemporâneo de Amós. Ele vivia numa cidadezinha muito pequena, na Galileia, 9 quilômetros de Nazaré, uma cidadezinha chamada Gat-Refer. Ele só aparece mais uma vez na Bíblia, no Velho Testamento. Aparece obviamente no Novo Testamento, mas no Velho Testamento ele só aparece mais uma vez, em 2 Reis 14, 25. E ele foi o profeta que profetizou a expansão do reino do norte, que na sua época era governado por Jeroboão II, o rei mais próspero do reino do norte, que teve um reinado mais longo no reino do norte, 41 anos. Quando Deus o chama para ir a Nínive, a grande cidade de Nínive, e clamar contra ela. Diz o texto que ele se dispôs para fugir da presença do Senhor, desce de Gat-Refer, a 9 quilômetros de Nazaré, lá para Jope, às margens do mar Mediterrâneo, onde havia um porto, hoje fica em Tel Aviv, e tinha um navio zarpando dali para Tarsis. Tarsis era muito longe dali, no extremo ocidental dali, próximo da Espanha, e ele então tenta fugir. E ele entra no navio, vai para o porão, dorme, Deus manda a tempestade. Ele é jogado no mar, Deus manda o peixe.
Deus manda no peixe e o peixe vomita em terra. E Deus diz para ele: agora vai a Nínive, clama contra ela. E diz a Bíblia que ele foi. A cidade era muito grande. Para vocês terem uma ideia, Nínive era a maior cidade daquela época. Nínive era a capital do mais poderoso império daquela época. Nínive era uma cidade fortificada. Nínive tinha uma muralha tão larga que 2 carruagens podiam caminhar por cima dela, tão altas que chegavam a quase 30 metros de altura, 1.200 torres, onde ficavam sentinelas. Era uma cidade, humanamente falando, inexpugnável. Aquela cidade não era apenas grande do ponto de vista de população e de poder econômico e político. Aquela cidade era grande em perversidade. Era uma cidade sanguinária. Os ninivitas, ou o Império Assírio da época, era o mais temido do mundo. Eles eram expansionistas, eles eram guerreiros, eles entravam, eles matavam as pessoas, eles empilhavam cabeças na porta das cidades. E Jonas então fica pensando o seguinte: esse é o maior império do mundo, está conquistando todos os povos ao redor, pode ser o potencial inimigo nosso. E ele então se dispõe a fugir de Deus. Mas então Deus o captura lá dentro do mar, e ele é sepultado vivo no ventre de um grande peixe. E ali ele clama a Deus, e Deus o devolve a vida e o devolve a missão, porque o nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. E agora ele vai a Nínive e clama. Era uma cidade para caminhar 3 dias, ele caminha um dia só. Prega um sermão medíocre, porque ele apresenta 1 tonelada de juízo e nem 1 grama de misericórdia. Ele não apresenta a solução da graça. Mas diz o texto que, apesar de ter pregado contra a sua vontade e contra o desejo que seus ouvintes se convertessem, Jonas se transforma no maior fenômeno do evangelismo mundial. Nunca outrora houve, nem jamais depois dele aconteceu, nenhum evangelista, nenhum pregador que, ao pregar numa grande cidade, toda a cidade se convertesse, do rei aos servos mais humildes. A cidade toda se rende. E diz a Escritura que agora entra o texto que nós acabamos de ler. O escritor vai da compaixão de Deus à ira de Jonas. E porque os ninivitas, ao ouvirem Jonas, se convertem e querem viver, Jonas quer morrer. Jonas, no capítulo 1, pode ser comparado ao filho pródigo. Queria fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Mas no capítulo 4, ele pode ser comparado ao irmão do pródigo, filho mais velho, que está irado, iracundo, reclamando, murmurando e de mal com a vida, egoísta. O livro de Jonas termina com a conversão dos ninivitas e com a rebelião de Jonas. E aqui, irmãos, poderíamos, à guisa de introdução, pensar em 3 perigos básicos. Primeiro, o perigo de pregar aos outros e não usufruir a mensagem que se prega. Cuidado com isso. Uma coisa é você fazer a obra de Deus, e outra coisa é você ser transformado pela mensagem que você prega para os outros. Segundo perigo, o perigo de cansar-se da obra e na obra, a ponto de você não se deleitar no que você está fazendo e desejar morrer. É um fardo, é um peso. Terceiro perigo é o perigo de fazer a obra de Deus, mas não se deleitar no Deus da obra. Então, diante disso, eu chamo a sua atenção para algumas lições do texto. Primeiro, olha comigo o verso 1. Jonas, um homem que se desgosta do que Deus gosta. Você pode ler de novo o versículo 1 comigo? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Mas com isso o quê? A que está se referindo que trouxe o desgosto a Jonas? Ao versículo anterior. Viu Deus o que os ninivitas fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Eu não conheço
confesso a vocês, nenhum pregador que tenha pregado com o propósito de que seus ouvintes não se convertessem. Não conheço. Também não conheço nenhum pregador que, ao ver Deus agindo por seu intermédio, ficasse triste. Também não conheço nenhum pregador que tenha se aborrecido tanto com a bondade de Deus. Ele está irado porque Deus é bom. Ele está aborrecido porque Deus é misericordioso. Ele está querendo morrer porque os seus ouvintes desejaram viver. Se você notar comigo, enquanto Deus se afasta da ira, no versículo 9, olha aí comigo, verso 9, capítulo 3, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Foi a pergunta dos ninivitas. E Jonas, na mesma medida que Deus se afasta da ira, Deus caminha para a ira. Jonas caminha para a ira. Versículo 1, ele ficou irado. Versículo 4, confira comigo. Disse o Senhor: é razoável essa tua ira? E olha ainda o versículo 9. Deus pergunta de novo: é razoável essa sua ira? Ele respondeu: a minha ira é razoável até a morte. Ele está na contramão do que Deus sente. Ele desgosta do que Deus gosta. O que deixou Jonas irado? Duas coisas. Primeiro, a conversão dos ninivitas. Segundo, a compaixão de Deus. Segunda lição desse texto. Olha comigo o versículo 2, por favor. Jonas 4:2. Jonas, um homem que ora para reclamar de Deus. Você pode ler o versículo 2 comigo? Vamos lá? E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, se arrepende do mal. Olha que coisa curiosa. Na verdade, Jonas, ele não tem prazer na oração, quando você lê o livro todo. Ele orou 2 vezes, só 2 vezes no livro. A primeira vez que ele orou, foi para buscar o socorro de Deus para ele mesmo. A segunda vez que ele orou, foi para reclamar de Deus. O mundo de Jonas é ele. O centro da vida é ele. O epicentro do universo é ele. Ele quer que o universo inteiro gire em torno dele. Ele está irado, ele está desgostoso. Ele ora para reclamar de Deus, mas não porque Deus é um Deus irado. Ele ora e reclama de Deus porque Deus é um Deus compassivo e misericordioso. Então, observe comigo, por gentileza, que na primeira oração ele pediu para que Deus o salvasse. Na segunda oração ele pediu para que Deus o matasse. Ele é um camarada contraditório. Terceira lição do texto. Olha comigo, por favor, o versículo 3. Jonas, um homem que quer morrer porque os outros querem viver. Você pode ler o 3 comigo? Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Pense vocês se Jonas tivesse ido a Nínive, clamado contra ela, e a cidade tivesse fechado as portas para ele, tivesse o prendido, como prendeu Paulo e Silas em Filipos, batido nele, jogado numa prisão insalubre, e permanecido ainda mais rebelde contra Deus. Talvez ele pudesse entrar num processo de angústia, de desespero e até de depressão. Deus, eu quero morrer, Senhor. Está vendo? O Senhor me manda fazer uma obra e não acontece nada. O Senhor manda pregar e a pessoa fica mais endurecida ainda. O Senhor me manda fazer a tua obra e as pessoas ficam piores do que quando eu lá cheguei e depois que eu lá preguei. Então, Senhor, não vale a pena viver. Se não for para ver o resultado da tua obra através do meu ministério, eu não quero nem viver, Senhor. Mas ele está querendo morrer pelo contrário. Ele está querendo morrer porque o ministério dele foi um sucesso. Ele está querendo morrer porque Deus salvou aquele povo. Ele está querendo morrer porque o povo se arrependeu. Ele está querendo morrer porque as pessoas estão prostradas aos pés do Senhor, acertando a vida com Deus. Eu acho curioso que outro profeta pediu para morrer também. Foi Elias.
Mas Elias pediu para morrer porque achou que ninguém estava servindo a Deus, ninguém estava se voltando para Deus, que só ele servia a Deus. Mas Jonas é o contrário, ele quer morrer porque todo mundo está se arrependendo e se convertendo. Então, talvez você pergunte assim, mas por que Jonas queria morrer? Quando você lê o capítulo 3 e o 4, passa-nos a impressão que duas motivações ele teve. Primeiro, eu acho que ele queria morrer porque a sua reputação na visão dele estava arranhada. Eu pergunto a vocês, qual foi o teor da mensagem dele em Nínive? O que ele pregou em Nínive? Qual o conteúdo da mensagem dele em Nínive? Dentro de 40 dias Nínive será subvertido. Subvertido significa destruída, arruinada, fogo do céu caindo, matando todo mundo. Dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Passou um dia inteiro pregando só isso. O que ele esperava? Que fogo caísse do céu, que a destruição viesse mesmo. Então, quando ele prega juízo e acontece misericórdia, ele diz, puxa vida, eu preguei uma coisa e aconteceu outra. Segunda razão é o seu nacionalismo idolátrico. É aquele homem que tem a ideia de salvação fechada para dentro dele mesmo, do seu povo, da sua raça. Irmãos, hoje essa mentalidade prevalece em alguns grupos religiosos. Para você ser salvo, você tem que pertencer à nossa igreja. Para você ser salvo, você tem que fazer parte da nossa denominação. Para você ser salvo, você tem que vir para o nosso time, porque fora da nossa igreja não tem salvação, fora do nosso grupo não há esperança. Jonas era um homem desse. Quarto lugar, olha comigo os versos 4 e 5. Jonas, um homem que não muda, mas espera que Deus mude. Aliás, o pastor botou isso na liturgia hoje aqui, de forma tão interessante e bonita. Olha aí comigo, versículos 4 e 5, vamos lá? E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que acontecia à cidade. Presta atenção, Deus faz uma pergunta para ele, pessoal e direta. É razoável essa tua ira? Qual a resposta dele? Silêncio. Ele está tão emburrado que nem responder quer. Silêncio gelado. Se ele no capítulo 1 foge para Tarsis, no capítulo 4 ele foge para debaixo da enramada. Mas para onde ele foge? Ele foge para a parte oriental da cidade e fica lá de camarote até ver o que aconteceria na cidade. Sabe o que está o texto sugerindo para nós? Eu não vou mudar, mas quem sabe Deus mude? Quem sabe Deus volte atrás? Quem sabe Deus destrua essa cidade? Quem sabe Ele mande fogo do juízo aqui? Quem sabe de fato essa cidade vai ser consumida, subvertida? E ele está lá assistindo a cena. Ele não tem disposição de mudar e espera que Deus mude, que Deus atenda à vontade dele, que Deus siga o que ele sente, o que ele quer. Deixa eu dizer uma coisa muito importante aqui hoje. Deus se recusa a ser inimigo daqueles que nós constituímos em inimigos. Não pense você que se você odeia alguém, que Deus vai fazer isso, odiar esse alguém porque você odeia esse alguém. Se você deseja mal para alguém, que Deus vai desejar mal para esse alguém porque você deseja mal para esse alguém. Deus não segue a sua linha, Deus não segue os seus sentimentos, Deus não segue os seus caprichos. Quinta lição, confira comigo, versículos 6 a 8. Jonas, um homem que se desgosta quando os outros são abençoados, mas se alegra quando ele pessoalmente é abençoado. Olha o versos 6 a 8. Se você percebeu, o texto todo está mostrando a ação de Deus, tá? Então o Senhor, vamos lá no versículo 6 a 8, vamos juntos? Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou o quê? Em extremo por causa da planta. Versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou.
Então, nascendo o sol, Deus mandou o quê? Um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Deus está no controle da situação o tempo todo. É Deus quem manda Jonas, é Deus quem manda a tempestade, é Deus quem manda o peixe, é Deus quem manda Jonas de volta, é Deus quem trabalha o coração do povo, é Deus agora quem está confrontando Jonas, é Deus que faz surgir uma planta, é Deus que manda o verme comer a planta, é Deus que manda o vento oriental. Tudo isso Deus está fazendo, sabe para quê? Para trabalhar no profeta. Tem pregador que dá mais trabalho para Deus do que os incrédulos. Deus está fazendo isso tudo, irmãos, para que Jonas pudesse entender uma coisa. Ele está muito alegre porque surgiu uma plantinha para cobri-lo do calor, do sol. Quando ele é abençoado, ele fica muito feliz. Aí Deus vai lá e manda um verme. Se o profeta não escuta Deus, quem sabe um verme escuta? O verme escuta, o verbo obedece, vai lá e corta a planta. Ele fica muito desgostoso. Aí Deus pergunta: rapaz, é razoável essa ira sua? Eu falei: sim, é razoável até a morte. Eu prefiro morrer do que ver essa planta morrer. E aí vem a sexta lição do texto. Jonas, um homem que ama mais as coisas do que as pessoas. Olha aí comigo os versos 9 e 10. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável, Jonas, essa ira? Claro que é razoável, até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Você tem compaixão dela? E aqui eu quero só aplicar brevemente. Jonas é um homem que ama mais coisas do que pessoas. Eu estava essa semana pregando lá na Missão Vida. Pastor Wildo dos Anjos tem um trabalho belíssimo com mendigos e com pessoas adictas de álcool ou drogas, e ele disse que um dia ele estava parado numa rodoviária e entrou num banheiro, e a conversa das pessoas no banheiro era essa: eu odeio gente, eu odeio gente. Aquilo tocou o coração dele e resolveu fazer uma pulseirinha, que é vendida hoje Brasil afora: eu amo gente, eu amo gente. O que você ama? Seu carro? Sua casa? Seu apartamento? O dinheiro que você tem no banco? O que você ama? Coisas? Objetos? Ou você ama gente? Ou você ama gente? Irmãos, a igreja de Deus ama gente. Gente para nós importa. Não importa se rica, se pobre, se velha, se nova. Não importa se torta ou se direita. Essa igreja ama gente. Essa igreja se importa com gente. Essa igreja investe em gente. Essa igreja prioriza gente. E o último ponto, então, e eu quero chamar a sua atenção para isso, que é o versículo 11: Jonas, um homem que conhece o amor universal de Deus pelos povos, mas não se dispõe a proclamar esse amor com alegria. Olha a pergunta de Deus no versículo 11: e não hei eu de ter compaixão, Jonas, da grande cidade de Nínive? Você tem compaixão de uma planta que você não plantou, que você não regou, que você não cuidou dela, e eu não terei compaixão de uma cidade que tem 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? E diz os estudiosos que essa é uma expressão que se refere às crianças, que a cidade devia ter em torno de 600 mil pessoas, porque era a maior cidade do mundo da época. Agora eu quero dizer uma coisa para você, amado. Esse é o amor de Deus. Deus ama pecadores, os piores Deus ama. Deus tem compaixão. Deus ama a cidade, por mais iníqua e perversa que ela seja, Deus ama. Agora, o que é curioso é que quando Deus confronta Jonas, Jonas não responde. O que é mais amargo para mim e para você é que quando você lê a vida desse profeta de Deus, este homem fez ao de Deus a força, e depois de um resultado extraordinário, ele se aborrece com Deus, ele se aborrece porque as pessoas estão se convertendo, e Deus o confronta, e eu não sei qual foi a resposta que ele deu para Deus. Eu não sei se ele mudou de vida.
Eu não sei se se arrependeu. Mas hoje eu queria concluir dizendo o seguinte: também não importa. Sabe por quê? Porque essa resposta não tinha que ser dada por Jonas, ela tem que ser dada por você e por mim. Sabe por quê? Porque Jonas está aqui hoje. Jonas mora debaixo da nossa pele. O coração de Jonas bate no nosso peito. O sangue de Jonas corre nas nossas veias. Jonas é você, Jonas sou eu. E é Deus quem está perguntando para mim e para você: o que é que você ama? No que você investe? O que tem valor para você? Olha para São Paulo, grande cidade, com tantas complexidades, com tanta violência, com tanta maldade, com tanta iniquidade. Pois Deus ama São Paulo, pois Deus se compadece de São Paulo. O que é que você ama? No que você está investindo? O que tem valor para você? O que importa para você? É o seu conforto? É o seu luxo? É a sua hora de sombra? Ou você se importa com a cidade que tem tanta gente que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Se o que Deus ama não toca o seu coração, então você é um Jonas. Se eu não me importo com que as pessoas pereçam sem ouvir o Evangelho, então se eu não me alegro com a conversão delas, eu sou um Jonas. E quem sabe hoje Deus quer tratar com você e comigo nesta tarde e nos ensinar a amar aqueles a quem Ele ama, e a termos prazer e pressa em pregar a esperança da salvação para aqueles que estão perecendo, para que eles sejam alcançados e salvos. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Eu quero encorajar você hoje a colocar a sua vida nas mãos de Deus. O lema desta igreja hoje é que cada crente seja um missionário. Nessa cidade, irmãos, tem muita gente para ser alcançada. Vamos orar para que Deus nos desperte, para que nós não peguemos navios para Tarsis, para que nós não nos entristeçamos porque Deus é bom, e para que nós não amemos mais as coisas do que as pessoas. Deus, aplica a Tua palavra hoje ao nosso coração, e ajuda-nos a amar aqueles que Tu amas, e ajuda-nos a investir do melhor que nós temos, do nosso tempo, dos dons, dos talentos, dos recursos que Tu colocaste em nossas mãos, para alcançarmos a cidade, para amarmos a cidade, para amarmos aqueles por quem Cristo morreu. Dá graça a esta igreja, para que cada membro dela se levante como um missionário, e dá graça a esta igreja para que, ao ver a Tua obra se manifestando, todos nós nos alegremos em Ti, pela obra da salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, amém.